Vamos para a palavra aqui, que está em Mateus, capítulo 57. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Deus abençoe a todos. Que a presença de Deus ilumine tua vida, teu coração, tua casa. Que o Senhor Deus poderoso, que Ele é poderoso na terra, no céu, em todos os lugares, venha com seu poder e glória, nos inundando, nos libertando, nos curando, nos salvando, nos abençoando nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. O sepultamento de Jesus. Olha aqui, hoje na madrugada o Senhor me deu essa palavra. Eu estava estudando a Bíblia, né? Estava meditando na palavra de Deus. Aí o Senhor brandou aqui no meu coração sobre o sepultamento de Jesus. Mateus capítulo 27, no versículo 57. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra dele e que possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa mensagem. Porque a palavra de Deus fala muito comigo, não é só com você. Não é só com você. Sepultamento de Jesus. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. José de Arimateia, né? Ele era de Arimateia, não era o sobrenome dele que era Arimateia. Tá nos entendendo, né? Então, ele disse, esse foi ter com Pilatos, ele foi, né, até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Aí, o corpo foi dado a José de Arimateia para que fosse sepultado. Entendemos? E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. Vocês já viram uma reportagem dos pesquisadores, dos historiadores, que eles acharam esse lençol, né? Esse lençol onde tinha a marca do corpo de Cristo? Pois é. Então, Jesus, ele foi envolvido envolvido nesse fino lençol, né? O corpo dele. É tipo um lenço. Jesus foi envolvido num lenço fino. Olha que maravilha, né, gente? Para ser sepultado. E essa prática tem até hoje no povo judeu. Se você não sabe, né? Se você procurar estudar um pouquinho, você vai ver que até hoje tem essa prática no povo judeu, ser envolvido por esse lenço fino. Vamos lá continuar. Louvado seja o nome do Senhor. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Interessante, né? Que o sepulcro lá era o quê? Era uma rocha, a qual tinha uma pedra, que era ali o quê? A tampa do túmulo, do sepultamento, né? E eles pegaram aquela pedra e tamparam aquela rocha onde estava o corpo de Jesus. Aí continuamos. E pôs um sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes. Aí lá vai, né? Os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Eu fico olhando que Jesus foi perseguido pelos sacerdotes. Jesus foi perseguido pelo povo dele. Jesus foi perseguido por aqueles que conheciam a lei de Deus. Eles conheciam tanto a lei de Deus que escuta aqui o que eles vão falar para Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, chamaram Jesus de enganador, hein, gente? Imagine eu e você, né? Chamam nós de enganador. Chamaram o Filho de Deus de enganador. Imagine eu e você.
Estamos entendendo? E ele disse, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Se ele era enganador, por que eles ficaram preocupados? Né? Jesus já estava morto. Jesus estava morto, não estava? E eles, mas mesmo assim eles ficaram preocupados. Aí o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles mandaram, né, guardas no sepulcro. Eles colocaram guardas no sepulcro. Aí o que foi que sacerdote, hein? Príncipe dos sacerdotes foram falar para Pilatos. A ideia não foi de Pilatos, gente. A ideia foi do sacerdote. A ideia foi dos fariseus. Tá entendendo? E ele diz aqui, ó, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, porque Jesus tinha falado que no 3º dia ele ressuscitaria. E eles, né, atento, mandaram o quê? Guardas para o sepulcro. Você já viu algum túmulo onde tem guardas guardando o sepulcro? Você já viu algum túmulo a qual tem lá? Você já foi em algum cemitério que existe guardas guardando aquele túmulo? Não, né? Pois é, mas fizeram isso no túmulo de Jesus. Fizeram isso no túmulo de Jesus. Colocaram guardas. Olha aí. Vamos lá continuar? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo que ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será maior do que o primeiro. Eles disseram, né? Então eles mandaram Pilatos, eles falaram para Pilatos para que colocassem guardas. Para quê? Para que os discípulos não fossem roubar o corpo de Jesus, para depois dizer que Jesus foi ressuscitado. Olha aqui, gente. Olha como é que é as coisas. Aí o que aconteceu? E disse Pilatos, tendes o guarda, e de guardar como bem entenderdes. Aí, né? Levaram os guardas, colocaram lá no sepulcro de Jesus. E sabe o que aconteceu? Vamos lá saber o que aconteceu? No capítulo 28, continuamos. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana. Então, se era o fim do sábado, qual é o 1º dia da semana, gente? O domingo. O domingo é o 1º dia da semana. Estamos entendendo? O fim, Jesus ressuscitou no domingo. E o domingo é o 1º dia da semana. Mas o homem gosta de mudar as leis, né, de Deus. O homem gosta de mudar tudo. E aí colocaram o 1º dia da semana para segunda. Mas o 1º dia da semana é o domingo. Está aqui escrito na Bíblia. Vamos aqui escutar, entender. Aí o que aconteceu? Quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As Marias foram para o sepulcro, né? E eis que houvera um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. As mulheres não podiam remover a pedra que estava no sepulcro, tá entendendo? A pedra que era a porta do sepulcro. Elas não podiam. E tem mais, elas não podiam remover a pedra e os guardas estavam lá, guardando o sepulcro. Mas o que aconteceu? Veio o anjo, meu querido. Veio o anjo removendo a pedra. Veio o anjo na presença dos guardas. E o que foi que ele fez aqui? Preste atenção. E olha só. E chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branco como a neve. E os guardas, com medo dele,
Os guardas com medo dele, os guardas que era para guardar o sepulcro, ficaram com medo do anjo, gente. Fico imaginando o tamanho desse anjo, né? Fico imaginando, os guardas sabendo que não tinha ninguém, de repente aparece um ser resplandecente. Não é isso? Ele resplandecia como um relâmpago, esse anjo. Ele resplandecia como um relâmpago, maravilha, né? Que esse anjo resplandeça agora nesse início de dia. Que esse anjo que foi até o sepulcro onde estava Jesus, tirar a pedra, esse mesmo anjo vem agora, nesse momento, tirar a pedra da dificuldade, da luta, tirar a pedra que está impedindo nós recebermos nossa vitória. Que esse anjo resplandecente, como um relâmpago, ele vá na tua casa e tire a pedra que está na tua casa para que você não prospere, para que teus filhos não saiam das drogas, para que teu casamento seja destruído. Eu não sei qual é a pedra que está aí impedindo você receber a tua vitória, mas eu sei que tem esse anjo para tirar essa pedra e nos dar a vitória e nos dar a vida e nos dar a resposta das nossas orações. E ele diz aqui, ó, e o seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E os guardas ficaram assustados vendo esse anjo. Mas o anjo, olha o que o anjo falou. Respondendo, disse às mulheres, não tenhas medo. Tá vendo o que o anjo fala para você? Não tenhas medo. Não tenhas medo. É isso que o Senhor veio falar para nós agora, nessa mensagem. Não tenha medo, eu não sei qual é a luta, a perseguição que você está passando, o que está te assustando, o que está deixando você com medo, o que está deixando você sem dormir à noite. O que está te fazendo chorar, eu não sei. Eu sei o que está me fazendo chorar, isso eu sei. Mas vocês eu não sei. E ele diz aqui, ó, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Aquelas mulheres estavam buscando a Jesus. Não tem esse que pode calar aquele que anuncia as boas novas. Pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser criança. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não tem sexo, gente. O Espírito Santo de Deus, quem disse que o Espírito Santo de Deus é um homem ou é uma mulher? Quem foi que disse isso? Espírito não tem sexo, o Espírito Santo de Deus, ele usa o homem, ele usa a mulher, ele usa o jovem, ele usa a criança, ele usou até o animal, não foi? Ele usou o jumento para falar com Balaão, por que ele não pode me usar para falar com as vidas? Me mostra na Bíblia por que ele não pode usar uma mulher, uma jumenta, por que ele não pode usar uma criança, um jovem, um ancião, me mostra na Bíblia. Por que ele não pode usar? O Espírito Santo não tem sexo, gente. Quem disse que o Espírito Santo é homem ou é mulher? Quem foi que disse isso? Me mostra na Bíblia quem é que diz assim que o Espírito Santo é um homem. O Espírito Santo de Deus é uma autoridade celestial. Tá entendendo? Mas ele não é representado pelo sexo masculino ou pelo sexo feminino. Não. Ele é autoridade, ele é espiritual. Tanto é que quando nós formos para o céu, não vai ter casamento, não vai ter sexo. Não vai ter isso, não. Seremos todos espíritos. Tá entendendo? Não vai ter esse corpo aí que tu gosta dos prazeres, não vai ter. Dos prazeres da carne, né? Não vai ter. Então vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. Então esse anjo disse para as mulheres, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E o anjo mostrou para as mulheres. Essas mulheres aí que os homens querem impedir elas falarem de Jesus, né? Eu nem imaginava. Olha só, gente, como é que é Deus? Como é que é Deus, gente? Deus me deu essa mensagem
E quando eu abri a live, a primeira coisa foi alguém aqui usando a palavra, dizendo para mim que eu não podia estar falando do evangelho. Jesus, ele conhece o profundo, o oculto, escondido. Jesus, ele conhece a perseguição que nós passamos. Gente do céu. E aqui, olha só, eu nem me lembrava da mensagem. Eu nem me lembrava. Mas é alguém usando a palavra, hein? Porque o inimigo é sujo, né? O inimigo, ele quer parar aquele que faz a obra. O inimigo, ele não quer parar aquele que não faz, não, gente. O inimigo, ele quer parar as pessoas que levam o evangelho do Senhor, independente se é homem, se é mulher. O inimigo, ele quer parar as pessoas que oram por almas, pela salvação das almas. Então, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, elas querem impedir aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão falando de Jesus. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Não deixa ninguém não vir te abater. Se as pessoas virem te abater, continua falando de Jesus. Continua levando o evangelho. Se Jesus não te parou, não te preocupa com quem quer te parar, não. Se Jesus não te parou, não te calou, não te preocupa com quem quer te calar, não. Continua falando de Jesus. Continua falando do Salvador. Continua falando de Deus. Continua falando para a tua família, para o teu vizinho, das tuas plataformas, por onde tu andar. Fala desse Jesus. Fala dele, fala do nosso Salvador, fala dele, que ele vive, que ele reina para sempre. E aqui continuamos, vamos continuar, louvado seja o nome. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, agora o anjo dá uma ordem às mulheres. Olha aí, né? Jesus sabia que nós, mulheres, seremos perseguidas para não levar o evangelho, para não anunciar as boas novas. Por que só os homens têm que levar o evangelho? E quem deu as boas novas que Jesus tinha ressuscitado foi as mulheres. Por quê? Se Jesus não despreza nós, por que esses homens querem nos desprezar? Por que esses homens querem calar a boca das mulheres que levam o evangelho? Que falam do Salvador, que fala que ele vive, que fala que ele reina, que fala que ele salva. Por quê, gente? Por causa da inveja? Por quê? Por quê? Porque se são maiores e melhores do que as mulheres? E para Deus todos nós somos iguais? Para Deus nós temos todos o mesmo valor? Para Deus ele ama todos igual, ele ama todos nós. Se Jesus veio para todos nós, para salvar homens e mulheres, se Jesus veio para me salvar, por que eu não vou falar do meu Salvador? Por que alguém usa a palavra de Deus para parar as mulheres de levar o evangelho? Por quê? Se o anjo falou para as mulheres aqui, foi o anjo, não foi o homem, não. Foi o anjo de Deus. Foi o anjo de Deus que disse às mulheres, prestem atenção. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos. Olha o que o anjo diz para a mulher. Ide, ide, ide. Você sabe o que é o ide? Você sabe o que é o ide? É levar o evangelho, é falar que Jesus vive e reina para sempre. O anjo deu uma ordem a essas mulheres aqui. Ide. Ide até os discípulos. Ele disse, dizei ao seu discípulo que já ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus mandou eu ir, eu vou. Se o Espírito Santo de Deus manda eu ir, eu vou. Não é o homem que vai me parar. Não é a boca do homem, não é a boca do diabo que vai me parar. Porque Jesus disse, ide às mulheres, né? Ide. E ele falou aqui, louvado seja o nome, e depois imediatamente dizer ao seu discípulo que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. E ele disse, né?
E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que aquele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, que é o que eu faço, eu prego esse evangelho com grande alegria, com sono às vezes, mas com muita alegria. Triste às vezes, triste dos problemas e dificuldades e perseguições que vivemos, mas a alegria de levar o evangelho. E ele disse, o anjo, né, para essas mulheres, ide, e elas foram com grande alegria anunciar que Jesus vive e reina para sempre. E anunciar que Jesus foi ressuscitado, não estava mais morto. E aí o que aconteceu? E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e alegria, correram a anunciá-lo a seus discípulos. E é isso que eu faço nas madrugadas, com alegria, com sono às vezes, com dor de cabeça, com dor na coluna às vezes, mas com muita alegria eu anuncio o Evangelho de Jesus. Eu falo que Jesus vive, que ele não está morto. Eu falo desse amor que Jesus tem por você, por nós, pecadores, falhos, mas que sempre estamos em arrependimento, que sempre estamos buscando esse Jesus, porque somente dele vem a nossa vitória, a nossa salvação. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, olha aí, eu vos saúdo. E Jesus ele chegou, ele foi ao encontro das mulheres, quando as mulheres estavam indo anunciar que Jesus estava vivo. Ele veio ao encontro das mulheres e disse assim, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Aí tem homem querendo impedir eu adorar o meu Jesus, não vai impedir, não. Não vai impedir mesmo, louvado seja o nome do Senhor, eu adorar o meu Jesus, porque quando eu falo dele, quando eu falo que ele vive, quando eu falo que ele ressuscitou, quando eu salvo, quando eu falo das maravilhas e milagres dele, eu estou adorando. E aqui, né, Jesus, se apareceu àquelas mulheres e elas o adoraram, se prostraram aos pés dele e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não tem mais, ide. Novamente o anjo já tinha dado uma ordem a elas, ide aos discípulos e anunciai que Jesus vive. Agora o próprio Jesus chegou ali com aquelas mulheres e ele disse, não tem mais, ide e dizei aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. O anjo falou para as mulheres, para ir anunciar aos discípulos. O próprio Jesus apareceu às mulheres e falou às mulheres, ide. Está entendendo? Então, a quem eu vou obedecer? Aquele que entra aqui na live dizendo que eu não posso falar de Jesus? Ou eu vou obedecer a Jesus que está mandando eu ir falar dele? Sinto muito, meu querido, te respeito. Respeito você que tem esse entendimento, mas eu te sinto muito. Mas eu vou obedecer a Jesus, que mandou eu anunciar que ele vive e reina para sempre, que ele não está morto. Você não vai impedir de eu adorar a Jesus, falando dele, falando do Evangelho, falando do meu Salvador. Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. Nenhuma mulher que adora a Jesus a se calar, nenhum homem, ninguém impede. Louvado seja o nome do Senhor. Nem que para isso nós tenhamos que morrer, anunciando o Evangelho. Mas nós iremos morrer falando que esse Jesus vive e reina para sempre. E mesmo que a gente morra levando o Evangelho, nós viveremos e reinaremos com ele. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna. A vida eterna. Amém? Então Jesus disse, ele não tem mais, ide dizer a meus irmãos
que vão para Galiléia e lá me verão. O relato dos guardas. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes. Aí lá vai os guardas falar para os príncipes dos sacerdotes, né? Esses príncipes que querem parar as mulheres de levar o evangelho. E diz o que? Todas as coisas que me haviam acontecido. E, congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nos o furtaram. Aí pagaram os soldados para mentir, né? Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Então pagaram para mentir. Pagaram aquele soldado para mentir. E se isso chegar, eles disseram, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles receberam dinheiro e fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado o que dito entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a grande comissão. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram. Antes de Jesus aparecer para os discípulos, ele apareceu para as mulheres. Lembra lá que Jesus apareceu para as mulheres, elas se prostraram aos pés dele e adoraram? Depois ele apareceu para os discípulos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que o Senhor olhou para as mulheres com o mesmo valor que o Senhor olhou para os teus discípulos. Obrigado, Jesus, que o Senhor deu a ordem às mulheres, como o Senhor deu a ordem aos teus discípulos. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. E ele disse aqui, olha só, e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder foi dado a Jesus, porque ele venceu a morte no céu e na terra. Portanto, ide. Agora ele fala para os discípulos o que ele já havia falado para as mulheres. Não foi isso? Ide e fazei discípulos todas as nações, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele está com você, ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Jesus não nos abandonou. O Espírito Santo de Deus, ele foi para o Pai, ele enviou o Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo são um, a Trindade que está em um. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. O Espírito Santo está no Filho, está no Pai. Ambos são só um, não é verdade? Porque a vida, eles vivem a mesma vida, né? Então, esse Jesus maravilhoso, ele vive e reina para sempre. E ele está conosco, ele está com os seus discípulos. Aqueles que seguem a Jesus é discípulo de Jesus. Então, ele está com aquele... Você prestou atenção nisso? Por que nós falamos para você receber Jesus no teu coração? Para você entregar a tua vida para Jesus? Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna um discípulo dele, um aluno dele, né? um admirador dele, um adorador dele. Você honra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você crer nele. E quando você crer nele, ele está com você. Ele está conosco. Somos pecadores, somos falhos, nos arrependemos. Todos os dias oramos a Deus para ele mudar a nossa vida, a nossa história, para ele nos libertar, nos converter
para Ele nos transformar, mas mesmo nós falhando muitas das vezes, mas o Senhor continua com você, o Senhor continua comigo. Amém? Essa foi a palavra. E o nosso Jesus vive e reina para sempre. E o nosso Jesus, Ele está conosco até a consumação de tudo, até o último dia de batalha nesta terra. Ele estará conosco, com a igreja dele, com o povo dele, com aquele que entregou sua vida para ele, seja independente se é mulher, se é homem, se é jovem, né? Seja independente de quem for, de que idade for, ele estará com você e Ele está conosco. Amém, gente? Essa foi a palavra.